Semana começando com lua minguante em Câncer. Emoções ativadas, memórias familiares, memórias infantis, memórias encarnatórias até afloradas. Uma semana boa para limpezas de padrões sistêmicos e emocionais, crenças limitantes que estão conectadas com a nossa educação, com costumes familiares e com a nossa infância. Vamos lá entender como aproveitar essa energia? Eu sou Juliana Maia, terapeuta transpessoal de formação, bruxa de alma, e o meu trabalho é te tornar cada vez mais forte para você ser cada vez mais livre. No final desse vídeo eu vou tirar uma carta, o tarô já está aqui. Para quem não sabe, eu sou taróloga há mais de 20 anos e toda semana eu tiro uma cartinha que vai representar um direcionamento de como a gente aproveitar da maneira mais elevada a energia dessa semana. Então fica até o final para você saber como o universo está te direcionando, para que aprendizado ele está te direcionando agora. Então vamos lá, gente. Eu vou falar primeiro de potência de lua minguante. Lua minguante é a lua oficial da limpeza energética. É uma lua muito boa para isso, né? Porque é aquela energia que arrasta para o final. É a última fase da lua, do percurso de 28 a 29 dias da lunação inteira. É a última fase da lua do período de 28 a 29 dias, né, que compreende a lunação inteira. E é o momento da gente refletir o que funcionou e o que não funcionou. Lembrando que essa é uma lunação que ela começou eclipsada, não sei se vocês vão lembrar, né? A gente está na nossa segunda lunação seguida de Virgem, falando de cura, de autoaprimoramento. Ela começou com a lua nova em Virgem e teve um eclipse solar nesse dia, dizendo: olha, a sua maneira de sistematizar, a sua maneira de organizar, seus conceitos em torno de cura, de autoaprimoramento, de perfeição, eles precisam ser modificados. E a gente está construindo agora uma nova forma de se organizar, de sistematizar, de se posicionar no mundo, de se autoaprimorar. Tá? Então é disso que esse é o contexto maior, né, energético. E aí essa lua minguando em Câncer, ela vai fechar essa lunação conversando com a gente sobre o que a gente aprendeu e reproduz com a nossa família, que traumas da nossa infância, que costumes familiares, né, sejam eles conscientes ou inconscientes, que leis ocultas são essas, que estão enrijecendo a gente, impedindo a gente de intuir, impedindo a gente de fluir, de viver o nosso caminho de autoaprimoramento e evolução pessoal de uma maneira mais fluida e mais ressonante com a nossa alma. Porque padrão familiar, gente, é um negócio engraçado. Tem coisas que a gente não questiona. A gente não questiona o que é uma mãe, não questiona o que é um pai, a gente não questiona o que é obrigação de filho, a gente não questiona determinados conceitos de amor. Então, assim, tem pessoas que têm um conceito de amor, amar é cuidar. E aí, se o outro não estiver precisando de cuidado, essa pessoa ela fica bugada, porque ela não sabe como é que ela vai expressar o amor dela. Se ela estiver se relacionando com uma pessoa forte, inteira, saudável, e aí, como é que eu cuido dessa pessoa? Né? Se essa pessoa não está com uma dor, se essa pessoa não tem uma doença, não tem problemas emocionais, financeiros, psicológicos, para eu ir ali emprestar o dinheiro, para eu ir ali oferecer um ombro amigo. A gente tem vários conceitos sociais disso, né? A gente conhece quem é que está com a gente mesmo no momento de dificuldade. É assim que a gente descobre quem realmente ama a gente. Então, como é que você vai saber se você está sendo amada se você estiver 100% bem o tempo inteiro? Às vezes a gente precisa da dor para poder entender que está sendo amada, mas isso é um conceito, tá? Isso são crenças limitantes. Eu trouxe aqui esse exemplo do tipo de coisa que você pode limpar na sua lua minguante e revisar, porque a missão da lua minguante é essa. Quais das minhas emoções são realmente minhas? E quais emoções são uma reprodução do meu sistema? Às vezes a gente está num ambiente onde as pessoas são muito sofridas, né? As pessoas passam por muito problema, as pessoas passam por muita dor. E se você for a única pessoa feliz ali daquele sistema, ou você é sobrecarregada, porque todo mundo vai entender que você é a pessoa que tem que resolver, porque você é a única que não tem os mesmos problemas,
Ou você vai se sentir abandonada, isolada, porque você não tem como dialogar com aquelas pessoas. Você fica sem assunto, sem repertório. Né? Ai, vamos viajar, mas ninguém pode viajar. Ai, vamos fazer uma trilha, mas tá todo mundo com dor, ninguém pode fazer trilha. E aí, não sei, eu não sei mais como me conectar com essas pessoas. Né? E aí você começa a, inconscientemente, atrair situações para você que vão fazer você se sentir mais semelhante àquelas pessoas. Você vai ter do que falar, você vai ter do que se queixar. É um exemplo, tá, gente? Mas é um exemplo que eu vejo se repetir muito em consultório. Então a gente começa a atrair experiências que fazem a gente se sentir mais pertencente àquele sistema. Tem emoções que são emoções de lealdade. Então, assim, minha mãe foi muito abusada pelo meu pai e ela tem uma raiva do masculino. E aí eu me solidarizei com a minha mãe para ela não se sentir só. Tudo inconscientemente, porque eu era criança e senão ela ia entrar em depressão, ela ia se sentir mais rejeitada ainda. E de repente eu trago essa solidariedade inconscientemente para a idade adulta como uma verdade sobre o masculino. A imagem que minha mãe tinha do meu pai, que eu me solidarizei com aquela imagem e eu começo a projetar aquela imagem no masculino todo. E tenho emoções a respeito daquilo ali, no masculino todo. Então a gente tem que revisar, né? Que rigidez eu tenho que me faz sentir de um jeito que não faz mais sentido para mim agora. Porque essa mesma pessoa pode estar num relacionamento massa. E ela tá ali se sentindo do mesmo jeito que ela sempre se sentiu. Ela não consegue enxergar o que ela tá conseguindo, o que ela tá vivendo naquele momento, né? Não que o patriarcado não esteja precisando de uma reforma, tá, gente? Mas é só um exemplo. Mais um exemplo para vocês entenderem. Então veja na vida de vocês se vocês têm permissão para ser feliz. Eu falei de relacionamento, mas podia ser dinheiro. Um relacionamento com dinheiro que o dinheiro é perigoso, ou que o dinheiro sempre escapole, que eu não consigo reter dinheiro. Eu não consigo... A riqueza, ela me causa culpa. Então, se eu tenho muito, eu preciso escoar aquilo. Seja perdendo dinheiro, gastando dinheiro, dando tudo para os outros, me cercando de pessoas que precisam de problemas que eu vou resolver com aquele dinheiro, mas o dinheiro não pode estar na minha mão, porque o dinheiro, ele vem com uma crença limitante de culpa em torno de ter prosperidade, que é sistêmica, que veio da família, que foi ensinado, entendeu? Então, tem muitas coisinhas que podem estar sendo ativadas agora na sua vida. Ju, o que é ativar na vida? Parece que aquele assunto fica batendo na sua porta. Você encontra pessoas falando daquele assunto, aí você assiste um vídeo que fala desse assunto. Você sonha com episódios passados. Meu Deus, por que eu me lembrei disso agora? Se lembra numa situação, entendeu? Aparecem amigas que você aconselha em torno do mesmo assunto. Se você é terapeuta como eu, você começa a atender pessoas que trazem aquele tema, e aquele tema ele fica visitando você. Então essa semana pode ser que isso esteja ativado. Inclusive, eu soltei esse final de semana um vídeo falando sobre equilíbrio emocional com o elemento água, trazendo a perspectiva da importância de você gerenciar bem suas emoções para você ter potência, para você ter bons relacionamentos, e uma dica de exercício no final de como você pode usar o elemento água para encontrar essa harmonia. Eu vou deixar o link aqui embaixo e tá aqui no canal para você poder assistir e fortalecer esse entendimento. Aonde há rigidez na sua vivência emocional te impedindo de ser plena? E aí, quando eu digo ser plena e viver plenamente, hoje eu tô tão educativa, agora que eu tô percebendo. O que é ser plena, Ju, para você? O que é viver plenamente essa essência espiritual do seu ser? Você tem dentro de você uma centelha que está conectada com o movimento universal. Tudo está em movimento. Então, assim, politicamente, economicamente, ecologicamente, no nosso planeta as coisas estão se movimentando em ressonância com o movimento do sistema solar, em ressonância com o movimento da galáxia, né? Então tem curas acontecendo no nível macro e você não está isolado dessas curas. Tem uma voz dentro de você que se sincroniza perfeitamente com esses movimentos de uma maneira fluida, de uma maneira positiva, de uma maneira abundante, próspera, inteligente. Só que quando a gente tem compromissos mentais, crenças limitantes, conectadas com coisas do passado mal resolvidas e que enrijecem a gente. Então, assim, eu só entendo amor como cuidado. E na hora que tem alguém
que eu não posso cuidar, eu não consigo expressar o meu amor e sentir que eu tô dando e recebendo amor. Então, aquele relacionamento ali, ou ele não entra na minha faixa, ou eu não consigo me adaptar. E aí, talvez, aquela vivência de estar com alguém forte, com alguém pleno, com alguém saudável e tudo, ela não... Eu queria muito, minha alma ressoa com aquilo, mas tem uma trava entre mim e aquilo. Então, eu fico sentindo esse desejo disso, mas eu não consigo ir até isso, porque meu pé tá amarrado nessas crenças limitantes, nesses padrões passados energéticos. O universo está fluindo, me chamando naquela direção, e eu simplesmente não consigo me entregar aquilo ali. E aí o que acontece? Tem um arrasto, que é universal, que é potente, que é grande, e eu tô resistindo a esse arrasto. Eu vou sentir dor. Tenta ficar completamente imóvel no mar cheio de onda. Você vai tomar uma tapa de água na cara, pá! Você vai tomar caldo, você vai ser derrubada e tudo, você vai ser arrastada pela areia, você não vai conseguir, né? Tendo uma tromba d'água, você tá dentro do rio e a tromba d'água tá ali e você quer tomar banho como se fosse um pocinho calmo. Ela vai te arrastar. E isso dói. Dói muito mais do que você movimentar voluntariamente, navegar, ajustar as velas do seu barco, surfar com a sua prancha naquilo ali, porque aí você pode ter prazer com aquilo, tá? Então, quando surge energeticamente um fluxo como esse, o ideal é que a gente se entregue a esse fluxo com consciência. Não é se deixar arrastar, é surfar. Às vezes a gente não sabe surfar e a coisa arrasta a gente mesmo. Então, nessa semana pode ser que você sinta que suas emoções estão transbordantes, estão descontroladas. Então, a lua minguante em Câncer, ela vai passar por Júpiter, que está lá em Câncer também, amplificando essas emoções. Então, a lua minguante potente, né? A lua fica domiciliada quando ela está em Câncer. Então, a lua está amplificada. Está amplificada, Júpiter está amplificando a Lua, está amplificando o sentir de Câncer, né? Então, assim, pode ser que essas coisas cheguem para você com uma força que você fique toda sem entender o que você está sentindo, por que você está sentindo, se é culpa do outro, se é sua culpa, entendeu? Pode parecer até uma mini TPM sem noção, fora da data. E se você já estiver na TPM, pode ser que essa TPM seja uma TPM muito cheia de lágrimas, muito emotiva, aquela coisa que vem e você fez, meu Deus do céu, mas por que eu me importei tanto com isso? Sabe, por que isso tá me afetando tanto, tá me sensibilizando tanto? Certo? E aí você já sabe que energeticamente existe um movimento para dizer, solta essas coisas que não estão mais funcionando para as suas emoções. Solta essas memórias, cura essas memórias. Não é fingir que elas não aconteceram. É você olhar para isso e dizer, tá, que parte disso ainda serve para mim? E por que eu faço isso? Eu faço isso, mas na verdade é para não me sentir só. Eu faço isso porque eu quero me sentir parte. Eu faço isso porque eu não tenho nada melhor para sentir e tal. Eu preciso amplificar minhas opções, eu preciso olhar em outras direções, viver outros tipos de relação. Nossa, eu tenho que revisar minhas crenças, meus conceitos, que precisam ser reprogramados em mim. Faça isso, tá? Tá favorável para a limpeza energética. Aquele bom banho de folha, aquele bom banho de pipoca, aquele bom, sabe, aquela boa defumação, tá favorável para isso. Então escolha a sua linha e faça. Se você quiser fazer uma limpeza energética comigo, conta comigo. Eu vou fazer meus processos de limpeza, de preparação, vou avisar as mulheres que estão inscritas para a vivência Mulher Essencial, que vai acontecer aqui no Vale do Capão, de 31 de outubro a 2 de novembro, no portal de Dia das Bruxas. Vou dar umas dicas lá no grupo delas, que, meninas, aproveitem essa energia. Se você é uma das meninas, já sabe, vou mandar áudio lá, dando dicas, porque essa é a última lua minguante antes da vivência. Então é importante, por exemplo, que eu esteja com muita clareza dos processos internos que precisam ser purificados, curar tudo que eu puder curar, o que for de longo prazo, trazer para a consciência para que isso não me tome de maneira inadequada. Entendeu? Então, assim, vou aproveitar essa lua para fazer uma limpeza utilizando o elemento água, porque é uma lua que está virando, né, principalmente elemento água, embora seja uma alunação de terra, mas isso é um outro assunto. O fato é, faça suas limpezas energéticas e se quiser atendimento para essa finalidade, conte comigo, o meu contato sempre fica aí na descrição, assim como o link para a vivência.
né, que é um encontro entre mulheres para poder desbloquear mesmo os chakras, integrar essas potências emocionais em forma de força, em forma de determinação, em forma de clareza da própria voz no mundo. Porque esse ano, todo ano eu trabalho principalmente um tema, e esse ano é a voz. Colocar a voz no mundo, quem sou eu? E eu conseguir me posicionar e eu ficar confortável com a minha voz no mundo. E a nossa voz no mundo, gente, é o nosso agir, não é só o som da nossa voz. O som da nossa voz tem a ver, mas é o meu agir. Agir coerente com a verdadeira natureza da minha alma, que eu escutei a partir da centelha do meu coração, conectada com o movimento universal. E é única, cada pessoa tem uma forma única de expressar no mundo. O planeta Terra não é igual a Marte, não é igual a Vênus, não é igual a Júpiter, né? Não é igual ao Sol. Da mesma maneira no macro que isso acontece, né? Cada impressão digital na minha mão é diferente uma da outra, e a minha impressão digital não é igual a de mais ninguém no planeta, né? Eu sou única, então eu tenho uma forma única de expressar essa luz divina através do meu agir. Mas se eu não confio nessa voz, eu não consigo fazer o meu passo nessa dança universal. E a dança universal, ela não pode ficar incompleta, então ela vai fazer de tudo para me arrastar nesse ritmo, que é o ritmo harmonioso de todas as coisas. Olha que bonito, é lindo isso, eu acho. Você faz diferença, você é sagrada, então você está íntegra e saudável, você está expressando saúde, né? Ou pelo menos está dançando no movimento da cura para você chegar no ponto de expressar a sua totalidade, faz diferença na harmonia planetária. Então vale a pena você se dedicar a isso, tá? Então, aproveita essa lua minguante para fazer suas limpezas, suas revisões, porque na próxima lunação, né, na próxima lua nova, vai ser daqui a uma semana, a gente vai estar virando numa lua que vai falar muito de equilíbrio, que é a lunação de Libra, vai falar muito de relações, de busca de uma troca justa, né? E para a gente conseguir fazer isso de maneira equilibrada, sem atropelar o outro e sem se atropelar, a gente vai precisar dessa limpeza dessa semana agora, tá? Porque tudo é um fluxo. Vamos tirar a nossa cartinha? A morte. Tudo a ver. E quem me segue toda semana já viu, né, que o universo não dá ponto sem nó, porque a carta ela sempre faz ressonância com a energia da semana. Nossa, lua minguante, sai uma carta da morte, é realmente no fechamento de uma lunação eclipsada, e sabendo que as energias do eclipse reverberam aí por muitos meses, que importante a gente saber morrer e renascer. Que importante esse lugar dessa entrega, né, em algum nível, para dar as boas-vindas a esse processo de desconstrução da rigidez que a gente precisa vivenciar para que essas águas interiores possam fluir, para que a aurora da sua vida possa acontecer. Então a morte é aquele mensageiro que ele é muito desconfortável para quem está na resistência, agarrado aos seus padrões antigos, né, ao seu status, à sua empáfia, mas que a pessoa de sabedoria, a pessoa que já compreende, ou pelo menos a pessoa que tenta compreender a importância desses processos de limpezas, ela é bem recebida e ela é bem aproveitada, né? Porque quem recebe a morte, a energia do fim, do encerramento, da desconstrução, com sabedoria, de maneira conectada com a consciência mais elevada, faz isso com o coração aberto, porque sabe que isso é necessário para viver esse processo de renascimento. E a fênix, que é fênix, ela morre e sempre renasce mais forte. Quando você faz esse processo de desconstrução com presença e sabedoria,
Você fica, quando você renasce e se fortalece, depois que você encerrou seus lutos, você começa a reconstruir sua vida, você no mínimo, reconstrói sua vida com mais sabedoria, porque você entendeu o processo que você viveu, e mais resiliência, com a sensação de poder muito grande, que se eu passei por isso, se eu passei por essa desconstrução e eu sobrevivi, cara, então eu passo por qualquer coisa. Ninguém mais me segura. Essa capacidade de morrer, ela é muito linda, porque assim, você não fica refém de qualquer um. Você não fica refém de relacionamento abusivo. A pessoa ameaça te largar e você faz assim, mas eu já fui largada antes. E eu sobrevivi, cá estou eu aqui mais forte. Né? Você ameaça ser demitida, mas eu já fui demitida antes. Né? A pessoa te ameaça e você faz assim, mas eu sei como reconstruir minhas finanças antes, eu já construí do zero. Quantas vezes, né? Quantas vezes eu perdi amigos porque eu não tinha mais afinidade e vivi novas coisas, vivi novas relações, novas amizades, conheci novos lugares, novas maneiras de me relacionar. Então esse processo de morte e renascimento, ele educa a gente a ser mais forte. Quando a gente vive com sabedoria e presença, tá? E se você está passando por um processo forte de luto, de reconstrução da sua vida, está se sentindo que vai se perder no vale da morte, conta comigo ou com um profissional de sua referência, porque você não precisa, e em alguns casos nem deve passar por isso sozinha, sem um auxílio profissional, para não cair na depressão, né? Ou não piorar um processo de depressivo que pode estar aí acontecendo sem que você perceba, tá? Então, peça ajuda se for esse o caso. Mas, naturalmente, estamos vivenciando energeticamente, porque eu dou comando, né? Qual é a consciência mais elevada que vai guiar a gente nessa semana, como a gente pode aproveitar? E foi essa carta que saiu. Vamos morrer e renascer mais forte, mais sábias, mais conectadas com a nossa essência. Vamos deixar morrer tudo que é mulher falsa, tudo que é a máscara, a casca, tudo que foi implantado na gente, embutido de maneira indevida e que agora a gente precisa se desfazer para que a gente possa viver a totalidade no nosso sol interior. Tá bom? Fez sentido para você? Me conta aí o que você está passando, como é que essa carta te tocou, tá? Receba essa luz da maneira mais elevada e tenha uma boa semana.